Bem-vindos a todos! Arqueólogos e pesquisadores estão constantemente ocupados procurando novos artefatos que lancem luz sobre como os povos antigos viviam. Mas às vezes, tais descobertas levam cientistas a um beco sem saída, pois são completamente incomparáveis com suas ideias sobre civilizações dos séculos passados. Hoje falaremos sobre 8 tecnologias antigas que eram tão avançadas, mas que normalmente não deveriam ter existido naqueles tempos. Então, vamos! Esta xícara de aparência incomum recebeu o nome em homenagem ao rei Licurgo de Esparta. Ela é justamente chamada de um dos objetos tecnicamente mais avançados da era romana antiga. Ela ganhou tanta fama graças às suas propriedades ópticas. E isso não é surpresa. Afinal, o vidro a partir do qual o artefato é feito pode mudar de cor sozinho. Mas como assim? Pergunta você. A verdade é que quando transmite a luz, ela adquire uma cor vermelha saturada, e quando recebe a luz, ela fica completamente verde. Efeito semelhante também é chamado de dicroísmo. Os cientistas por muito tempo não conseguiram desvendar o segredo desse objeto, mas ainda assim conseguiram. Acontece que todo o mistério está na composição do vidro, nomeadamente nas nanopartículas de ouro e prata. Mas você sabe o que é mais incrível? Tais partículas não podem ser vistas mesmo com a ajuda de equipamentos especiais com a óptica mais forte. Para fazer isso, você precisa usar apenas um microscópio eletrônico de transmissão profissional. Sabendo disso, surge agora a pergunta: como então os mestres romanos poderiam ter tal efeito? Os cientistas sugerem que isso aconteceu por acidente, caso contrário, eles não veem nenhuma outra explicação. É um documento antigo e único, e é provavelmente a prova de uma teoria interessante. Talvez a existência da Antártica fosse conhecida muito antes de sua descoberta oficial. Surpreso? Piri Reis, o famoso almirante e cartógrafo turco, em 1513 criou um mapa interessante, que foi o resultado de uma compilação de informações de várias fontes, incluindo as mais antigas. Alguns estudiosos acreditam que o documento foi baseado no trabalho perdido de outros cartógrafos e viajantes que poderiam, teoricamente, conhecer a existência desse continente. Por que eles pensam assim? O fato é que o mapa de Piri Reis, com surpreendente alta precisão, marcou o litoral da Antártida. No entanto, o fato mais misterioso é que ele descreve a verdadeira parte desse território como se no momento de sua compilação não houvesse cobertura de gelo nesse continente. Uma descoberta misteriosa que aconteceu em 1872 durante as operações de terraplanagem na cidade de Meredith, às margens do lago Winnipesaukee, localizado na América do Norte. Os arqueólogos chamaram-na de Relíquia de Pedra de Winnipesaukee. Esse objeto tem a forma de um ovo e nas características externas é muito semelhante ao objeto dos nativos americanos. No entanto, nenhum dos cientistas conseguiu entender que tipo de artefato e qual é a sua verdadeira origem. O maior mistério para a elite científica são os buracos nas laterais da pedra, que alguém parece ter simplesmente perfurado com uma ferramenta tecnológica. Houve uma série de teorias diferentes sobre esse assunto. No entanto, apenas uma pequena parte delas fornece pelo menos uma explicação parcialmente plausível desse artefato antigo. No território do antigo Templo de Delhi está um dos pilares mais misteriosos do mundo. Essa é a famosa coluna de ferro, ou como também é chamada, a Teia de Indra. Sua altura atinge pouco mais de 7 metros, mas o mais interessante é que não enferruja há 16 séculos e a Índia tem um clima bastante úmido. No ano 1600, essa estrutura metálica já deveria estar enferrujada, mas isso não acontece. O criador do pilar misterioso e o segredo de sua construção ainda são desconhecidos. Uma inscrição em sânscrito indica que o artefato foi feito durante o reinado do imperador Chandragupta II. Nesse sentido, surge uma pergunta bastante lógica. Por que há 16 centenas de anos a coluna não é devorada pela ferrugem, a mesma que destrói muitas toneladas de ferro no mundo todos os anos? A maioria dos teóricos da conspiração concorda que esse pilar não foi criado por seres humanos, mas por algumas civilizações extraterrestres que uma vez visitaram nosso planeta. Obviamente, essa teoria é improvável, mas o mistério permanece sem solução até hoje. Em 1938, a chamada Bateria de Bagdá foi encontrada no Iraque. Esta descoberta arqueológica inclui 3 elementos principais: um vaso de cerâmica, um cilindro de cobre e uma barra de ferro.
Os cientistas sugerem que o objeto incomum pode ser atribuído ao intervalo de 150 a 650 anos atrás de nossa era. Infelizmente, não foi possível estabelecer a origem exata do artefato. No entanto, alguns cientistas ainda apresentaram a teoria de que poderia ser um antigo analógico de uma bateria moderna. Curiosamente, se você derramar suco de limão ou vinagre no artefato, ele estará completamente cercado, tanto o cilindro de cobre quanto a barra de ferro. O líquido, nesse caso, funcionará como um ácido eletrólito. Portanto, haverá uma diferença de potenciais entre cobre e ferro e corrente elétrica vai aparecer. Mas se você pensar bem, essa versão definitivamente tem suas fraquezas. Primeiro, a eletricidade foi estudada apenas no século XVII, quando foram realizadas experiências com pipa e um raio. Afinal, fios adicionais ou outros dispositivos relacionados não foram encontrados. A propósito, os defensores da versão não elétrica acreditam que esse achado não passa de um local para guardar um papiro ou pergaminho. Quando você vê esse objeto estranho pela primeira vez, você pode pensar que não há nada em comum nele. E alguns ficarão surpresos porque ele é chamado de paralelo. Mas se você pensar sobre a idade do artefato, que os cientistas assumem ter cerca de 20 milhões de anos, bem como a composição contendo metal, ele imediatamente se torna um achado bastante interessante. No início, especialistas acreditavam que o objeto encontrado era um meteorito que uma vez caiu na Terra. No entanto, logo essa versão foi rejeitada porque na superfície do objeto, os pesquisadores não encontraram vestígios que são formados durante a passagem de camadas atmosféricas. Após uma análise mais detalhada, os cientistas foram capazes de descobrir que, basicamente, contém ferro e carbono em proporções típicas do ferro fundido de alumínio. Eles também sugeriram que uma trilha áspera com uma ranhura poderia ser usada nos tempos antigos, como contrapeso a alguma máquina de mineração. Mas os especialistas não conseguiram responder à pergunta de como o paralelepípedo de Salzburgo apareceu em uma concha com mais de 20 milhões de anos. No momento, mais e mais pesquisas estão sendo realizadas sobre o artefato, e os especialistas não excluem a possibilidade de que algumas das análises do material possam provar a teoria oposta. Talvez uma pedra tenha sido lançada recentemente e tenha sido acidentalmente pressionada em carvão marrom durante as operações das minas ou durante o transporte de combustível extraído? De todo mundo há várias décadas não conseguem resolver esse mistério. Eles sugerem que o manuscrito de Voynich foi escrito no século XIV, mas apesar do trabalho dos criptógrafos, até agora ninguém foi capaz de decifrar essa mensagem. E embora alguns estudos sugiram que o manuscrito ainda tenha autenticidade histórica, alguns especialistas são muito céticos, porque ele acredita que o manuscrito é uma farsa, quando o texto não tem nenhum significado em si. Linhas de Nazca encontradas no deserto de Nazca, no sul do Peru. E temos que admitir que esses são alguns dos geoglifos mais surpreendentes do nosso planeta. Um geoglifo é um padrão geométrico ou figurado aplicado ao solo, cujo comprimento é superior a 4 metros. Além disso, existem desenhos tão grandes que só podem ser vistos com os olhos de um pássaro. As linhas de Nazca são um incrível marco da civilização antiga e foram lançados no chão há cerca de 2.000 anos atrás. Vale esclarecer que esse processo é incrivelmente complexo. Para que servem esses desenhos? Pergunta você. Acredita-se que nos tempos antigos, os geoglifos eram um meio de comunicação entre a humanidade e os deuses. No entanto, não se sabe como eles foram feitos e com que ferramentas. A propósito, as linhas de Nazca não são os únicos objetos encontrados na América do Sul que merecem atenção. No deserto de Atacama, em 2003, os arqueólogos encontraram uma múmia humanoide. Posteriormente, ela foi chamada de humanoide Atacama. Curiosamente, seu comprimento era de apenas 15 centímetros, mas ao mesmo tempo havia todos os sinais de uma pessoa desenvolvida. Imagine, até mesmo dentes duros foram preservados e a cabeça tinha uma forma muito estranha, que era semelhante à imagem tradicional de um alienígena. Um professor da Universidade de Stanford testou o achado antigo usando metodologia moderna. Como resultado, descobriu-se que ele realmente pertencia a um homem que morava nesse território. Os cientistas até hoje não conseguem estabelecer
que mutação genética influenciou seu desenvolvimento. Para hoje é tudo. Se você gostou do vídeo, subscreva no canal e não esqueça de curtir.